desse esclarecimento, porque eles têm que se até buscar um entendimento maior, né, para poder se entregar e buscar a verdadeira palavra, porque está todo mundo atrás da religião. Vem por aqui que tu vai te dar bem, a religiosidade tomou conta, e então todo mundo vai se entregando na religiosidade. Eu vou deixar para o irmão Wagner Raimundo, fica à vontade. Aleluia. Todas as pessoas que estão ao redor do mundo, será que podem identificar, né, se estão no bom caminho, né? Sim. Primeiro, o IAL dos exércitos não faz acepção do ser humano, né? E como diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8 ao 11, aí diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Então, aqui eu tenho um entendimento já no versículo 8. Então, eu entendo. Assim como a gente tem que usar a verdade a favor da verdade, né? Nós só podemos ir contra a verdade a não ser a favor dela, né? Então, pegando a lei dos 10 mandamentos, Deial, né, que diz não matará, por exemplo. Mas aqui no versículo 8 eu posso usar a legitimidade em defesa da vida. Ainda que dentro dos 10 mandamentos dizendo não matarás, de acordo com todas as instâncias que é relatado no capítulo de Matitial, versículo 24, 22, de 20 ao 22, que quando ele orienta os discípulos, ele fala: torçam para que a vossa fuga não seja no inverno, né? Então, qual é a instância? É fugir. Fugir da aparência do mal, fugir dos homens maus, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer, se algum indivíduo, por exemplo, vier a colocar em risco a vida da minha família e dos meus filhos, dentro da lei de Ial e dos homens, legitimamente, usar a defesa para defender a minha família, ainda que seja em questões físicas e questões que venham a decorrer até a mesma morte do agressor. Então, eu estou amparado em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 8. Pois o contexto dessa passagem, a lei obriga as pessoas a reconhecer que são culpadas por desobedecer ao Criador e ao dos exércitos. Então, esse é o contexto da passagem de Timóteo. Que também está alinhado em Matitial, no capítulo 24, versículo 20 ao 22. Né? Então, digamos que decorrendo todas as instâncias da fuga, né? E fugindo pelos montes, por exemplo, né? Então, o meu agressor, ele vem querer vir de encontro contra a integridade física minha e da minha família, né? E aí há uma questão física, de confronto físico. Por exemplo, a minha esposa me ajuda a se livrar desse agressor. E aí ambos rolam no penhasco. Caindo no penhasco, eu consigo segurar os dois. E aí, eu, não tendo forças para suspender os dois, eu venho a largar o meu agressor e salvar a minha esposa. Então, perante a lei dos homens e a lei de Ial, eu não sou o culpado da morte desse agressor. Então, isso é usar legitimamente a lei. Então, não serei condenado nem por Ial e nem pela lei dos homens. Ainda que saibamos que a lei é feita para os injustos, mas para os obstinados ao pecado, para os ímpios e pecadores, os profanos e religiosos, para os parricidas que matam pai, para os matricidas que matam mãe, para os homicidas. Então, há uma diferença dentro do caminho de como eu devo proceder e agir. Então, eu tenho que usar a lei de Ial legitimamente dentro desse caminho.
Eu trouxe um exemplo aqui de um agressor, né, ao defender a vida. Então, como é que a gente vai defender-se no dia a dia? E como é que a gente vai instruir aquele outro que nos vê como exemplo a identificar o caminho? O caminho, o correto caminho. O caminho na qual Iau chamou cada um de nós para trilhar. Então, Iau, não fazendo acepção do ser humano, ele chama a todos nós para trilhar esse caminho, e ainda que por diversos desencontros, por diversas dificuldades nesse caminho, e ainda que haja uma fuga em massa em 2025, 2026, para que nós possamos nos abrigar e nos defender e defender a nossa família, porque nós sabemos muito bem o que está por vir. Então nós temos que atentar muito bem para as Escrituras, porque são elas que testificam do nosso Salvador, Yahshua Mashiach. E aí ele, como já instruiu os discípulos, não vos preocupeis com o que haveis de falar naquele grande dia, quando levarem vocês à autoridade, porque o Ruach Kadosh, ele mesmo falará por vós. Então, para se identificar nesse caminho, primeiro fato é estar alinhado com o Criador e ao dos exércitos. E o segundo fato é deixar o homem mau e as suas injustiças e procurar o bem e trilhar esse caminho. Embora que as adversidades da vida nos faz afastar, né, do desígnio do Criador, mas nós temos que estar alinhados com as Escrituras. E por isso eu ressaltei, né, o versículo 8 de 1 Timóteo. Porque nós temos que usá-la legitimamente. Então nós não podemos usá-la para atacar a ninguém, ainda que nós saibamos que estamos na verdade, que estamos fora da idolatria. Nós temos que usar a maior arma que Yahshua deixou para nós, que é o amor. Então, nesse aspecto, nós podemos, sim, aqueles que nos olham, aqueles que nos vê trilhar, né, no bom caminho, aí sim, eles podem identificar que caminho eles estão. Se eles estão no bom ou no mal. Então, quando olhar para nós, eles têm que ver que nós estamos trilhando o caminho bom, que venha despertar neles esse caminhar dentro das Escrituras. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Yahshua, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda,
tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da obra da caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.